Vamos virar o disco agora, mudar de assunto em nosso jornal. O Brasil já tem quase 12 milhões de pessoas que se recuperaram de Covid-19. Esse número deve ser ainda muito maior, visto que não é todo mundo que faz teste, por exemplo. Então deve ter muito mais gente ainda recuperada. Só que 358 mil seres humanos aqui no Brasil morreram por causa da Covid-19. Somente ontem foram registradas 3.808 mortes pela doença e mais de 82 mil novos casos. Essas altas taxas diárias, evidentemente, são preocupantes para nós que fazemos parte da população em geral, mas também para as equipes médicas. Então, para comentar a situação da pandemia, a gente vai conversar agora ao vivo com o vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, o médico sanitarista e epidemiologista Jarbas Barbosa. Jarbas, bom dia para o senhor. Obrigada, viu, mais uma vez pela gentileza de estar aqui conosco. A gente segue num ritmo inacreditável da pandemia, né? Quando que em março do ano passado a gente imaginava que poderia chegar até esse momento? O senhor acredita que nós já estamos começando a observar um fim para tudo isso ou permanecemos ainda naquele platô crítico? Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É uma situação muito complexa, né, que nós estamos passando no mundo hoje, inclusive no Brasil. Nitidamente houve um incremento do número de casos que é refletido mais pelo número de mortes, porque as mortes são, infelizmente, melhor registradas que os casos. A gente observa que o Brasil já há algumas semanas que veio registrando um crescimento, depois estabilizou num patamar muito alto. Isso, infelizmente, também está ocorrendo em outros países do mundo, países que compartilham, por exemplo, a bacia amazônica com o país, Colômbia, Peru, também observam crescimento. Outros países da América Latina, como o México, países na Europa, como Itália, como França, a Índia também vem crescendo. Isso provavelmente tem várias causas, né? Mas é importante, ao mesmo tempo que se adotem políticas para reduzir a velocidade da transmissão, e nós observamos que alguns países obtiveram sucesso em reduzir a velocidade da transmissão. Mesmo no Brasil, eu estava vendo no noticiário hoje de manhã, Belo Horizonte parece que já começa a experimentar uma redução importante em alguns estados, algumas cidades. Em resumo, nós sabemos o que funciona, né? A maneira como o vírus se transmite, as medidas de saúde pública que podem reduzir. Se elas forem adotadas com efetividade, elas têm a capacidade de reduzir a transmissão e fazer com que os serviços de saúde não fiquem superlotados, que pessoas não morram pela falta de um leito de UTI ou pela falta de acesso a um respirador mecânico. Então é muito importante nesse momento, e a OMS, a OPAS, têm chamado a atenção dos países para a revisão do que precisa ser feito adicionalmente para que se alcance a redução da transmissão. Agora, Jarbas, nós estamos aqui esperando com muita ansiedade que a campanha de vacinação ganhe mais tração, né? Ganhe mais velocidade. E nós precisamos de vacina, né? Não temos vacina em número suficiente para vacinar mais brasileiros num prazo menor. Quando é que você acha que essa situação da distribuição de vacinas pelo mundo vai ficar um pouco mais confortável? Colomé, esse talvez seja um dos grandes problemas que nós temos no mundo atualmente, a falta de acesso equitativo às vacinas. Mas primeiro deixa eu reforçar a ideia de que a vacina é uma estratégia de médio prazo, né? Nenhum país conseguiu ainda controlar a transmissão com a vacina. Por quê? Porque a grande maioria das vacinas requisita 2 doses, né, com intervalo entre 4 até 12 semanas entre uma e outra dose, dependendo da vacina. Para atingir o controle da transmissão com a vacina, nós temos alguns modelos matemáticos que falam em 70%, outros em 80% da população vacinada. Então, na verdade, é muito importante que o Brasil e outros países da América Latina possam, de maneira conjunta, advogar no cenário internacional por um acesso equitativo às vacinas, porque, na verdade, grande parte ou a maior parte das vacinas no primeiro semestre está sendo entregue para os países ricos, que já haviam comprado muita vacina no ano passado, enquanto que, com raras exceções, os países da América Latina e de outras regiões do mundo têm uma dificuldade de acesso muito grande. Mas o que nós vamos precisar fazer é combinar o aumento do acesso à vacina, que no primeiro momento
é fundamental para salvar vidas, né, para proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, os idosos, pessoas com doenças crônicas, profissionais de saúde e outros, com medidas como usar máscaras, né, só com o uso de máscaras, por exemplo, se prevê que se 95% da população da América Latina usasse máscara, e atualmente isso está ao redor de 65%, poderiam ser salvas 48 mil vidas até o dia 1º de julho. Né? Se as pessoas evitassem lugares fechados, aglomerações, em locais onde a transmissão é muito forte, avaliar medidas mais rígidas de suspensão de atividades não essenciais, ou seja, aumentar o acesso aos testes, né, para identificar as pessoas infectadas. Há um conjunto de medidas que comprovadamente podem auxiliar no curto prazo a reduzir a velocidade da transmissão, enquanto a gente luta, né, para que o mundo tenha um acesso mais equilibrado, mais equitativo às vacinas. Doutor Jarbas, uma das faces mais tristes, eu acho, dessa pandemia que a gente vem acompanhando aqui no Brasil é a falta de insumos em hospitais. Nós acompanhamos com terror a situação no Amazonas no início do ano, da falta de oxigênio, e agora a gente acompanha o medo de parte dos municípios que falte o kit intubação. Já está faltando em alguns hospitais. Eu lhe pergunto, essa situação, ela se estende a outros países da América Latina? Como é que está a situação por aqui? Como a OMS, a OPAS, vê esse caso de falta de insumos para os hospitais? Esse é um assunto urgente, né? Com o aumento do número de casos, inevitavelmente aumenta também o número de casos graves e aumenta a procura por leitos de UTI, por oxigênio, pessoas que precisam ser entubadas. O Brasil solicitou à Organização Pan-Americana da Saúde a aquisição, né? Nós temos um fundo estratégico que pode adquirir medicamentos e outros insumos para os países. No ano passado, nós fizemos uma aquisição parcial. Esse ano, o Ministério nos procurou novamente, há algumas semanas atrás, e nós já estamos trabalhando de maneira intensa com produtores internacionais para que possa ser oferecido ao Brasil mais medicamentos. Isso é uma alternativa a mais, né? O Ministério da Saúde também está buscando, provavelmente, junto a produtores nacionais brasileiros, porque isso pode ser crítico, né? Faltar oxigênio, faltar o chamado kit intubação, pode significar a diferença entre a vida e a morte para quem precisa de UTI. Isso é mais um elemento, é mais um argumento fortíssimo para chamar a atenção das pessoas para a adoção dessas medidas capazes de reduzir a transmissão, de protegê-las da transmissão, de evitar que casos graves cheguem aos hospitais. Seguimos conversando então com Jarbas Barbosa, vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde. E agora temos Tainá Farfan, nossa apresentadora em Brasília, também participando dessa entrevista. Doutor Jarbas, um ótimo dia para o senhor. Eu queria saber o seguinte, há cerca de 2 semanas, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde ofereceu 2 equipes para ajudar o Brasil nesse enfrentamento à pandemia. Uma seria para a fabricação de vacinas e outra para atuar junto ao Ministério da Saúde, se houvesse, claro, a concordância do governo federal. Inclusive, ontem foi enviada uma carta assinada pelos presidentes das Comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado, sinalizando que o Butantan aceitaria essa ajuda, né, essa presença da equipe para auxiliar no desenvolvimento das vacinas. Eu queria saber o seguinte, se o senhor tem alguma novidade sobre esse assunto, se essas equipes vão de fato ser enviadas e quando? Bom dia, Tainá. Nós temos uma representação no Brasil, né, que tem trabalhado junto com o Ministério da Saúde em vários temas, inclusive na resposta à pandemia. Quando houve aquela crise em Manaus, nossa representação no Brasil enviou uma missão, né, de especialistas a Manaus para ajudar na logística de transferência de pacientes, no monitoramento da própria situação. Então, nosso trabalho em apoio ao Ministério da Saúde, aos estados e municípios brasileiros é permanente. Né? Nesse caso específico, se ofereceu ao Butantan a possibilidade de uma informação, apoio ao Butantan no desenvolvimento dos ensaios clínicos para a vacina de desenvolvimento próprio do Butantan e informação também técnica, caso o Butantan queira ter a sua fábrica pré-qualificada, né, para no futuro poder oferecer vacinas por intermédio do fundo rotatório
da OPAS, que é um mecanismo que compra vacina para os países da América Latina e do Caribe, inclusive em nome do mecanismo COVAX agora, há mais de 40 anos. Então, essa oferta, claro, se aceita, né, pelo Instituto Butantan, ela pode significar o apoio tanto da equipe local nossa, que está aí na nossa representação em Brasília, ou especialistas aqui de Washington, ou especialistas de Genebra, que nós vamos trabalhar de maneira conjunta para responder às atividades. Nós temos feito isso já, por exemplo, facilitando o acesso de produtores, desenvolvedores, melhor dizendo, de vacina, na região da América Latina, colocando esses desenvolvedores em contato com o CEP, que é uma plataforma que busca apoio financeiro e técnico para que desenvolvedores de vacina possam receber recursos para desenvolver fases iniciais da pesquisa. Então, claro, isso ajuda, né, mas isso seguramente nós estamos falando de medidas de médio a longo prazo. E eu creio que é importante combinar essas medidas com medidas de curtíssimo prazo para responder à situação emergencial que o Brasil tem agora. Jarbas, e o COVAX Facility? Ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que espera receber mais doses. Nós já deveríamos ter recebido mais doses, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Disse que espera ter alguma novidade até o final desta semana. Quando é que esse processo vai conseguir deslanchar? Esse é um tema fundamental, viu, Colombo? Porque a COVAX Facility, para os países de média, de baixa renda, de baixa média e de baixa renda, por exemplo, 25% deles só têm a alternativa do mecanismo COVAX. Países de renda média alta e de renda média, como o Brasil, têm o mecanismo COVAX e os acordos bilaterais. O mecanismo COVAX sofreu, durante o mês de março, uma redução importante, porque o produtor, né, os 2 produtores das vacinas de AstraZeneca tiveram problemas. Né, a AstraZeneca produzida no Serum Institute da Índia, o governo da Índia limitou a exportação, e a vacina da AstraZeneca produzida na Coreia do Sul sofreu um problema técnico para a expansão da sua capacidade, que reduziu pela metade o que deveria ser entregue. Então, o Brasil, a alocação de vacinas para o Brasil é de 9 milhões de doses. Até o final de maio, entregamos um pouco mais de 1 milhão só ao Brasil de vacinas da AstraZeneca. A expectativa agora é ter uma entrega ainda em abril, né, e outra em maio. Estamos trabalhando com os 2 novos produtores da AstraZeneca, um na Itália, um na Espanha, para poder informar o Ministério brevemente a data da chegada dessas doses. E já informamos ao Brasil que a primeira entrega da Pfizer será realizada em junho. O Brasil vai receber pouco mais de 800 mil doses desse produtor. Como eu falei, o acesso nesse primeiro semestre está extremamente limitado. Né? O COVAX continua confiante que vai poder entregar tudo que foi prometido aos países até o final do ano, mas nesse primeiro semestre, com as restrições de exportação, problemas de produção e comprometimento da produção de vários produtores com os países mais desenvolvidos, fez com que o acesso fosse e ainda está sendo muito limitado. O senhor tem pelo menos uma estimativa de quantas doses o Brasil pode receber dessa vacina da AstraZeneca pelo COVAX Facility em abril e maio? A nossa expectativa é entregar os 8 milhões que estão assignados para o Brasil. Muito bem, agradecemos então mais uma vez a gentileza do senhor estar aqui conosco respondendo a todos os questionamentos. Jarbas Barbosa, vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde. Muito bom dia. Muito bom dia, eu que agradeço. Bom dia. Obrigada, doutor Jarbas. Bom dia.